Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor especialista em filosofia e vou estar com vocês hoje um conteúdo de terceira série, certo? Que vamos estar trabalhando sobre o senso comum e o pensamento filosófico com questões voltadas para o Enem. Você que está em casa, procure aí fazer anotações, procure estar entrando na plataforma Eduque, procurando outros meios, outras fontes, para você estar se inteirando desse conteúdo que será muito importante na sua vida estudantil, tá bom? Então, a nossa temática trabalha em dois campos diferenciados, né? Um campo que, de certa forma, culturalmente tem a sua importância, que é o senso comum. A gente pode pensar assim, o que é senso comum? É o conhecimento trazido de forma oral, principalmente ela é usada nas tribos, né? Principalmente em povos nômades, de conhecimento de determinado tipo de coisas da natureza, como fazer determinado tipo de chá, preparo de alimento, conhecimento de determinadas coisas que a natureza está lá e que o homem vai trazendo esse conhecimento, mas não tem um aparato da ciência, ou seja, a ciência ainda não se desdobrou, não teve interesse, ou porque faltou condições para poder fazer essa pesquisa, se adentrar, ou porque esses conhecimentos do senso comum entram naquele ambiente que a gente conhece como transcendente, como aquilo que está além do sentido, ou entra no campo espiritual, na linguagem assim mais usada hoje, que é o campo espiritual. Então a ciência, quando se depara com isso, ela diz, não dá para me entrar, mas não deixa de ser um conhecimento. Muito desses conhecimentos hoje, eles são conhecimentos científicos que foram trabalhados, de certa forma foram aprimorados, conhecimento de determinado tipo de raiz, que virou mais tarde medicação, que hoje está sendo fármacos que são usados. E também temos o conhecimento filosófico, que Augusto Comte ele vai dividir o conhecimento em 4 grandes ramificações. O conhecimento filosófico, que tem a sua linguagem, que trabalha com a lógica, que trabalha com a ética, que trabalha com a ontologia, certo? E outros campos aí, porque entra também no âmbito do direito, da matemática, né? Os próprios filósofos foram também matemáticos e físicos, entra na área da astronomia, que entra no campo supersensível, ou campo ontológico, né? Na própria ontologia. Então temos o conhecimento filosófico, com essas ramificações que vai dar origem à própria ciência, o conhecimento do senso comum, o conhecimento teológico e o conhecimento positivista, que mais tarde vem a ser o conhecimento científico, né? Que é a ciência trabalhando com toda a sua metodologia, toda a sua epistemologia para produzir conhecimento humano. Tá bom? Então a nossa questão está voltada para essa temática. Vamos lá. A primeira questão do Enem é de 2012. Ela tem um texto, um pequeno fragmento, que a gente vai procurar fazer essa leitura aqui com vocês, baseado principalmente no pensamento de David Hume, que foi um pensador antes de Immanuel Kant, que foi o grande sistematizador que juntou todos os outros conhecimentos e julgou o conhecimento humano numa obra chamada Crítica da Razão Pura. Tá bom? Então vamos lá. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. E é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Disse Descartes sobre, né, numa obra chamada Meditações Metafísicas, né, ele está colocando aí que deve desconfiar de tudo, inclusive do próprio conhecimento. Então ele coloca aí o conhecimento até onde ele estava em xeque-mate, ou seja, ele vai julgar o conhecimento humano. No texto 2 ele vai dizer, sempre que alimentamos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisamos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir qualquer impressão sensorial, e quando ele está falando impressão sensorial, são aquela impressão que você tem do mundo, ou seja, audição, visão, paladar, né? Você pode ter conhecimento de tudo isso. Quando ele está dizendo impressão sensorial, isso servirá para confirmar a nossa suspeita. Isso é um texto, né? O segundo texto já do René Descartes, também atribuído aí nessa obra do Hume, tá?
Então, nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume eles estavam falando sobre o quê? Então vamos ver aí essas 4 alternativas. Defende os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo, lembrando que o conhecimento que Descartes está questionando é o conhecimento trazido pela doxa. A doxa é o conhecimento elaborado pelos sentidos. E os sentidos, tanto para Hume quanto para Descartes, são enganosos, certo? Eles estão dizendo que os sentidos eles podem nos enganar. Então, defende o sentido de como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Não sei, essa tá aí, tá, né? Não é mesmo. B. Entende que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. No caso, essa questão aí, ela está envolvendo 2 campos só de conhecimento, o campo filosófico e o campo crítico, que é a própria ciência, né? Então, entender que é desnecessário suspeitar, sim, é desnecessário suspeitar, não. No caso, a gente tem que realmente suspeitar do conhecimento. Que o posicionamento do Hume e do Descartes é justamente suspeitar do conhecimento, porque ele acha que é duvidoso. O próprio Hume chega a citar, no caso Descartes, chega a citar no seu livro que existe um espírito ruim que está levando, induzindo ele ao erro. Então, ele sempre tem que suspeitar. Então, por alternativa, essa daí está errada, certo? Então, vamos lá. A C. São legítimos representantes do ceticismo quanto à gênese do conhecimento, lembrando que o ceticismo é uma corrente filosófica, é um dogma que nasceu dentro da filosofia. Do ceticismo, ele não acredita em nada. O cético, ele não acredita em nada. Então, no caso dos 2 pensadores, eles não são da corrente ceticista de não acreditar em nada. Eles só não vão acreditar no conhecimento trazido pelos sentidos. Mas eles acreditam em alguma coisa, certo? Então vamos lá. Na D. Concorda que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Aí que está uma questão. Concorda que o conhecimento humano é impossível? O conhecimento humano é possível sim. Existe alguma coisa aí que Immanuel Kant vai dizer que existe um conhecimento que pode ser pensado, que é o número. Ou seja, há uma possibilidade sim do homem conhecer alguma coisa, tá? Então, mas não é essa questão, né? Vamos ver. A E. Atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Então, nós ficamos aí com dúvida em 2 questões, mas a questão certa para nós hoje é a E, porque atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Ou seja, o conhecimento ele pode vir de diversos locais, mas só vai ter um conhecimento verdadeiro aquele que passa pelo crivo da própria ciência, hoje na atualidade. Não querendo dizer que o conhecimento filosófico não tenha sua verdade, certo? Porque a filosofia trabalha em 2 campos, tanto físico quanto metafísico, tá bom? Então vamos prosseguir. Questão 2 aí. Então, você está visualizando aí uma questão da prova do Enem de 2013. Até hoje, admite-se que no nosso conhecimento se desvia regular pelos objetos, porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malogrando-se esses pressupostos, tentemos, pois, uma vez experimentar, se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Então, essa é um fragmento da obra Crítica da Razão Pura, né? O grande autor é Immanuel Kant, certo?
Esse trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele, confronta-se duas posições filosóficas que aí tem aí a questão 1, a questão A, assume pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Não sei. Vamos fazer uma leitura para depois a gente fazer um retrospecto. B, defende que o conhecimento é impossível. Lembrando que agora há pouco eu falei que há uma possibilidade de um conhecimento sim, Immanuel Kant, né? Defende que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo? Não. Não mesmo. Revela a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica? Também não. Aponta no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos? Não sei. Vamos ver a última. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Immanuel Kant. Então, Immanuel Kant é famoso por pegar o conhecimento a partir dos sentidos, que é o empirismo, e o conhecimento gerado, elaborado pela própria ciência, que, na verdade, a ciência ela já vinha sido elaborada. O próprio Copérnico ele é conhecido por fazer uma experiência diante da igreja e ele não tinha tipo nenhum satélite para sair do planeta, nenhum tipo de experimento para dizer que era o Sol, né, que era o centro do nosso sistema solar e todos os astros giravam em torno do Sol. Então, lembrando que esse tempo aí é na mudança lá do período medieval, início do iluminismo, então a ciência ela já vinha caminhando. Por que Immanuel Kant é considerado copernicano? Porque ele consegue provar, juntar os conhecimentos, né, formular categorias desse conhecimento. Ele vai dizer que existe um conhecimento que é sensível, que a gente adquire a partir dos sentidos, mas existe também um conhecimento que está além dos sentidos, que é o númeno, tá? Então, para Immanuel Kant, o conhecimento ele vai assumir dois pontos de vista, tá bom? Vamos lá visualizar? Então, assume dois pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Um, que é o conhecimento fenomênico, que você adquire a partir dos sentidos, e o outro, que é um conhecimento espiritual ou metafísico que você tem, que é o númeno, que é o conhecimento das coisas transcendental, que está além dos sentidos humanos, que você não pode tocar, não pode cheirar, não pode, né, interagir. Então, o conhecimento para Immanuel Kant, ele assume dois pontos de vistas opostos acerca da natureza do conhecimento humano. Tá bom, pessoal? O professor César vai ficar por aqui. Agradeço a você que esteve aqui conosco. Acesse a plataforma Eduque. Também vá lá no YouTube Web Aulas EAD e tem acesso a todo esse conteúdo que foi produzido pela Secretaria. Vá lá, estude, tenha bons estudos. Muito obrigado e tchau.